Pois bem, vamos para o nosso segundo tópico, que vai falar sobre o destinatário desta carta, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Éfeso, também a religiosidade, a igreja de Éfeso e a saudação epistolar. Vamos lá então. A cidade de Éfeso, ela foi fundada aproximadamente em 1050 a.C. e tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava-se no mar Egeu. E a sua rua, olha só, irmão, já para a época, a sua rua era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Acredito que era uma cidade maravilhosa. Inclusive, há alguns que dizem, né, que Éfeso significa desejável. Então, partindo deste nome, então era um lugar desejável. As pessoas gostavam de estar lá. Porém, nós vamos ver que Éfeso era um lugar de adoração a ídolos. Ali se adorava a ídolos. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então era uma cidade muito forte, era uma cidade que se destacava, uma cidade rica. Para a época já era uma grande metrópole, com aproximadamente 500 mil habitantes. Então era uma cidade de uma expressão muito grande ali próximo ao mar, né? Por ser uma cidade próxima ao mar, então ficava fácil, né, das pessoas irem. Inclusive ela vivia também do turismo. Muitas pessoas iriam lá para conhecer a cidade e também para conhecer, né, o templo da deusa Diana dos Efésios. As pessoas iam lá para isso, né, iam lá para conhecer, né, o templo de Artemis. Então eles iam para conhecer. E é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, diz assim aqui, além de ser uma metrópole de 500 mil pessoas, ainda tinha o anfiteatro com capacidade para 25 mil espectadores, sem falar do estádio com pista de corrida, aonde acontecia as arenas, né? As arenas tanto de briga de animais como homens, né, que eram jogados às feras para tentar se sobreviver. Então a gente vê como era esta cidade, a dimensão dessa cidade e a importância dessa cidade. Essa cidade ela tem algo curioso no sentido de Paulo vai escrever para eles, para os irmãos, e Jesus também vai falar a esta igreja por intermédio da revelação dada a João o apóstolo. João Batista não, João o apóstolo, lá na ilha de Pátimos. Então João, ele vai ter de Deus uma palavra para esta igreja. Então nós vamos ver que era um local, né? A igreja estava no local que possuía uma influência muito grande. Como era a religião lá em Éfeso? Diz assim, a cidade abrigava o templo de Artemis, a Diana, a deusa da fertilidade. Era construída em mármore e a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio. Era o comércio de imagens que eram feitos,
né? Imagens pequenas, imagens grandes, como a gente vê que tem aqui também no nosso país. E lá não era diferente, então as pessoas iam para comprar. E isso, por algum tempo, né? Por algum tempo, vai acontecendo, mas chega uma hora que o irmão Paulo, ele vai cheio do Espírito Santo, ele vai combater esta idolatria. O irmão Paulo, deixa eu ver aqui se eu acho aqui a referência, ele vai dizer assim, olha, não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo de grande deusa Artemis cair em descrédito e de sua própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destruída de sua majestade divina. Isso as pessoas falando porque Paulo, com seu discurso, estava acabando com a fama daquela deusa, acabando com a fama daquele templo. Inclusive, muitas pessoas estavam se convertendo. Através do ministério de Paulo, lá aconteceu uma renovação espiritual muito grande. Muitas pessoas tiveram uma fé fervorosa. Tiveram uma fé fervorosa no Senhor Jesus. Aí continua dizendo, ao ouvirem isto, eles ficaram furiosos e começaram a gritar, grande Artemis dos Efésios. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo e os macedônios Gaio e Aristarco. Eles perceberam que a mensagem foi tão forte que aqueles homens que lucravam com aquela deusa, lucravam fazendo aqueles nichos, fazendo todo aquele material que envolvia aquela tradição daquele templo, eles viram que estava começando a perder dinheiro. Por quê? Porque a mensagem que Paulo pregava não era uma mensagem vazia. Era uma mensagem cheia da unção. Era uma mensagem cheia do poder de Deus. É esta, irmãos, a mensagem que o mundo está precisando. O mundo não precisa de uma mensagem vazia. O mundo precisa de uma mensagem cheia de Deus. E o texto bíblico vai dizer que quando aquelas pessoas se convertiam lá, eles pegavam os seus materiais, eles pegavam os seus livros de magia, tudo que envolvia aquela vida, eles pegavam e queimavam, abriam mão. Então nós também precisamos todo dia abrir mão, de repente, de alguma coisa que nos prende, alguma coisa que pode nos afastar de Deus. Então, vamos permanecer firme, vamos permanecer fiel, vamos permanecer com a nossa certeza de fé e esperança na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, diz então que a religião lá era dominada por esse templo e por essa deusa. E alguém dizia que essa deusa Diana, ela veio dos céus. Por quê? Porque, segundo alguns estudiosos, vão relatar que havia caído um meteorito e desse meteorito fizeram então a sua imagem. Então eles vão adorar como alguém que veio do céu. Na verdade, nós sabemos quem é que caiu do céu, né? Nós sabemos muito bem quem caiu do céu. O nosso Jesus, ele não caiu. O nosso Jesus, ele foi encarnado no ventre de Maria. Mas os outros fora de Jesus sempre caem, está sempre caindo. Mas Jesus não. Jesus, ele veio, nasceu, cresceu, viveu e morreu. E os outros caem, do mesmo modo que caem, eles vão desaparecer, porque o que permanece mesmo é o Senhor. Então, a igreja de Éfeso, como funcionava? Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e o conduziu a receber o batismo no Espírito Santo.
Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios. Está vendo só? A ideia de Paulo também, é claro que ele foi chamado para pregar aos gentios, mas sempre a sua visão também era encontrar os judeus nas cidades aonde eles estavam. Mas percebendo que os judeus estavam com seus corações endurecidos para o evangelho, o que ele vai fazer? Ele vai então levar a palavra aos gentios. E os gentios, glória a Deus, receberam esta mensagem e foram transformados pelo poder de Deus. E Paulo, na sua estratégia de missões, na sua estratégia de evangelismo, ele vai alugar, né, em uma escola deste homem chamado Tirano, ele vai alugar uma sala e ali ele vai ensinar a palavra, ali ele vai formar obreiros. Que coisa boa, quando alguém tem essa visão. Ele não olha somente para ele, eu já sei, tá bom. Ele olha para ele também, mas ele não esquece de olhar para o outro. Ele olha para o outro e fala, eu vou investir naquela pessoa. Eu vou investir no sentido de ajudar, de orientar, de ensinar aquela pessoa a alguma coisa que ele aprendeu e pode ser útil na vida daquela pessoa. Então, meu querido, você e eu, que somos líderes na casa do Senhor, somos pastores, evangelistas, ministros, líderes de departamento, esposa de pastores, enfim, vamos olhar alguém que precisa aprender alguma coisa. Vamos ver o que nós temos para ensinar essas pessoas, porque sempre nós temos alguma coisa para ensinar. Nós temos alguma coisa para ensinar. Nunca nós estamos vazios. Nunca nós não vamos dizer que nós não temos nada. Temos sim, sempre algo para ensinar para alguém. E Paulo, nesta visão, ele vai ensinar para eles algo interessante acerca do Evangelho, a ponto deles sofrerem essa transformação. Lá em Éfeso também passaram por lá obreiros como Apolo, né? Apolo ministrou ali, né? E foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também. Timóteo vai receber instrução para estar pastoreando ali. E por último, nós vamos entender que João, o apóstolo João, também passou por Éfeso. Ele esteve lá, ele teve a sua parcela também na estrutura espiritual, na estrutura basilar daquela igreja. O apóstolo João, ele participou, né? E a sua vida vai ser marcada mais tarde quando Deus lhe dá aquela revelação para entregar à igreja. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Aqui, quando ele se dirige aos fiéis em Cristo Jesus, alguém pode dizer que ele, então, não foi ele que escreveu a essa igreja, porque se foi ele que fundou a igreja, e aqui parece que ele fala de um modo meio frio, né? Dificilmente alguém que dirige uma igreja, alguém que está com o povo, que ama o povo, ele vai dirigir de modo frio assim. Ele vai sempre falar, até de repente tem um modo errado, a minha igreja, o meu povo. É uma forma carinhosa de tratar. Mas Paulo não trata. Por que Paulo não trata? Porque Paulo, a ideia dele, não é restringir ou colocar limites a estas epístolas somente aos irmãos de Éfeso. Mas a ideia é que esta carta, que esta epístola, rodasse entre os gentios e encontrasse guarida nos corações dos gentios. Que coisa boa! É quando alguém usado por Deus vai entender isso, né? Então ele não põe limite. E nós também, amados, nós não podemos pôr limites naquilo que Deus não pôs limite. Então a nossa vida deve ser um espelho não só para um grupinho de pessoas, mas para todas as pessoas. Que Deus possa nos orientar a cada dia, né? A fim de que a nossa vida também possa ser alvo desta bênção. E alvo de alguém que testemunha o Senhor Jesus, que é testemunha do Senhor Jesus. Então Paulo, ele vai falar com essa igreja, né? Ele vai cumprimentar a igreja, ele vai saudar a igreja e
Como eu disse, alguém pode pensar, mas ele não estava então ligado à igreja. Estava assim. Paulo amava esta igreja, só que ele estava com uma visão de campo, uma visão maior, uma visão de alcançar todas as pessoas. A ideia dele, como diz aqui, olha, era alcançar, né? Era alcançar os cristãos de maioria gentílica, de muitas igrejas daquela região da Ásia. Que Deus te abençoe, querido e querida. Chegamos ao final do nosso segundo tópico. Não esqueça, se você gostou dessa parte da lição, dê a sua curtida. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá, se inscreva para que possamos atingir um número maior e quem sabe estar também podendo transmitir ao vivo via YouTube esta lição. Deus abençoe ou as demais lições, tá?